Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de projetos de vida dos primeiros anos do ensino médio. Esta aula nós vamos trabalhar com um tema que ele gera muito conflito também, né? Ultimamente a gente tem trabalhado essas questões do conflito justamente para que vocês possam pensar sobre as atitudes que vocês venham a ter, né? Semana passada nós conversamos sobre o caso do menino Henry, né? E foi falado sobre as agressões de modo em geral, em cima de uma criança indefesa, as leis que podem proteger, né? Comentamos aí algumas atitudes que poderíamos ter tido, né? Que devemos ter se soubermos de alguma coisa e aí por diante. Hoje nós vamos trabalhar com uma questão entre gerações, né? Com o objetivo de quê? De reconhecer e aceitar as diferenças, né? Mas também não só aceitar e aprender. A gente tem que aceitar e aprender com essas diferenças, né? E para a gente conhecer, aprender, a gente não precisa se sentir ameaçado com o novo. O novo, às vezes, nos traz experiências magníficas, né? E esse novo, às vezes, vem com pessoas que são muito mais velhos que nós, né? Então, esse é o objetivo. A habilidade é compreender que as características de cada geração pode ajudar na adequação ao caráter de cada indivíduo. Então, tudo aquilo que a gente aprende, ele vai se manifestar mais cedo ou mais tarde dentro das nossas ações, dentro das nossas atitudes, tá? Quando a gente fala entre gerações, o que vocês acham que nós vamos estar conversando hoje? Sobre as diferentes gerações. Sobre o meu pai, sobre o pai do meu pai, não é? Isso, a gente vai começar a conversar um pouquinho. E por que vocês acham que hoje o tema vai ser sobre isso, sobre gerações? Para nos fazer entender o que leva nossos pais a ser tão cuidadosos com nós, essas coisas. Não é radical não, né, Alan? É cuidadosos, né? Cuidadosos. Cuidadosos. Também é um dos pontos que a gente vai estar estudando. Mas vocês sabiam que também existem diversos tipos de gerações aí? Tem a geração X, tem a Y. Geração X, Y, Z. Millennial. A Z, A nossa é a Z. Alpha. A gente vai estar conversando um pouquinho e verificando um pouquinho também sobre cada uma delas, tá bom? Antes da gente entrar nos debates. O que é uma geração? A ideia da geração pode ser entendida à luz de dois conceitos distintos. Geração como grupo etário. Então, eu tenho um grupo lá com uma faixa etária de 70 a 80 anos, por exemplo, ou como um grupo de pessoas nascidas num determinado ano ou período. Então, eu posso falar pela idade e posso falar pelo ano, tá? Mas nenhuma dessas descaracteriza nenhuma das gerações, tá? Quais são as gerações existentes? Nossa, enrolou agora, né? Então, vamos lá. Geração X, geração Y, geração Z, geração Baby Boomers. As daí a gente vai conversar que pega um pouquinho mais para os antigos lá, né? E mundialmente esse é o consenso que se tem a respeito das classificações dos indivíduos em 4 gerações, tá? Então, assim, a gente vai estar colocando, vai estar conversando sobre cada uma dessas gerações, e aí vamos verificar em qual geração que vocês estão se encaixando aí, né? De acordo com a data de nascimento de cada um de vocês. Então, vamos lá. Geração Baby Boomers. Os Baby Boomers são nascidos entre 1945 e 1964. Tem alguém aí, ou vocês conhecem alguém dessa geração? Não lembro. Não conhecer. Qual geração? O meu avô era. Qual geração mesmo? Essa é a Baby Boomers. Minha avó, talvez. 1945
a 1964. A minha avó era de Meu avô, 42. os meus avós. Então, Acho que são meus mais avós. nossos avós, né? É a geração dos nascidos após a Segunda Guerra Mundial, até a metade do século 60, né? Que seria de 1960 até 1960. A designação vem a expressão baby boom, que representa a explosão na taxa de natalidade nos Estados Unidos no pós-guerra. Né? Essa vivência fez com que a geração brasileira do baby boomers se tornasse muito mais conservadora em relação aos gastos do que a europeia e a norte-americana. Oi. Eita, ficando legal? Quem está falando, Pedro? É o Pedro. Oi, Pedro. É a caixa. Tô fazendo a caixa. Ah, então, mas essa é eletiva, Pedro. A gente está falando agora de projeto de vida, tá bom? Ah, tá. Não, só tava perguntando mesmo. E aí, gente, essa geração, então, acontece o quê? Após a Segunda Guerra Mundial, começaram a nascer muitos bebês, né? E aí forma-se essa geração, aonde é uma geração que ela era mais conservadora, né? Mais precavida, mais centrada, vamos colocar dessa maneira, tá? Então, de 1945 a 1964, geração praticamente dos nossos avós, né? Geração X, que compreende dos nascidos entre 1965 e 1981, durante a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Quem é dessa época? Eu sou da geração X. Meu pai, e minha minha mãe. mãe, Pai. meu tio. Meu pai, meus Minha mãe, meu tios, pai, meu padrasto. 81 Minha prima. e 80. Caramba. Então, aí eu sou considerada dessa geração, eu sou a geração X. Eu, meus irmãos, meus primos, que a gente tem a faixa etária parecida. Então, essas pessoas, elas vão ter aí entre 55, 56 anos até a idade de 81, 91, 2001, até a idade de 40, né? Então, vai de 55 a 40 anos, aproximadamente, que tem hoje. Tá? Qual a característica dessa geração? Sempre foi considerado um grupo jovem, sem identidade aparente, que enfrentaria um mal incerto, sem definição, um futuro hostil. Em geral, é uma geração que gosta de variedade e odeia a rotina. Né? Essa geração aqui é a geração da cara pintada. As manifestações, que luta pelos seus direitos, que não pensa assim numa coisa padronizada. Sai um pouco daquele padronizado. A gente sempre procurava querer alguma coisa a mais, diferenciado, lutava pelos nossos desejos. A gente sabia que podia demorar um pouco, mas que nós iríamos conseguir atingir o objetivo que nós queríamos. Não era uma coisa imediata, a gente sabia que tudo que a gente fosse planejar era uma coisa que seria planejada com muito sacrifício. Né? A gente não teria nada de mão beijada, vamos colocar assim. Então, é considerado também uma geração batalhadora pelos seus ideais e pelos seus objetivos propostos para a sua vida, né? A geração Y, que nasceram entre os anos 80 e 90. Tem alguém aí? Minha mãe. Meu tio. A minha mãe. Meus tios. Bom, 90 vai dar mais ou menos uns 20, 29, 28 Minha anos. irmã. Minha prima. Vamos colocar de... É minha irmã que casou ontem. Ah, casou ontem, Alan, que legal. Sim, Vamos chorei colocar demais. essa geração 80, né? Entre 30 e 20 e 30 anos. 80, 90, 2000, 2020. Minha mãe tem 37. 30. De 40 30 a 20. anos. De 40 De 40.
É. De 40 a 30. Porque o meu tio mais novo agora, ele fez 31 anos. E ele é dessa geração. Então, essa geração Y, vocês já estão chegando lá pertinho, né? Porque a geração Y é quando as coisas estavam crescendo, né? Então, tinha assim, celular estava surgindo, né? A tecnologia, de um modo geral, o Orkut, e-mail, essas coisas, assim, todas estavam surgiram nessa época, né? Então, essas pessoas, elas já cresceram aí com acesso à informação, né? Diferente da minha época, por exemplo, da época dos seus pais, dos seus avós, que a gente tinha que batalhar. Hoje, por exemplo, vocês não sabem nem o que é uma biblioteca. Por quê? Se eu der uma pesquisa para vocês... Eu sei, eu já fui. Minha mãe fez. Eu fazia Olha, uma também já atividade na fui. biblioteca. Mas é Eu raro, sempre né? fui numa biblioteca quando era criança. Ah, sim. Nossa, eu adorava ir na biblioteca. Sem brincadeira. Mas é raro, gente, porque, ó, se eu der uma pesquisa para vocês hoje, vocês vão fazer o quê? Vão pegar o celular, vão colocar lá tema e já sai tudinho aqui. Antes não, nós tínhamos que ir na biblioteca, nós tínhamos que procurar os livros, tínhamos que procurar o contexto que o professor tinha pedido para a gente fazer a nossa pesquisa, tínhamos que escrever. Hoje vocês têm aquele famoso copia e cola, né? Digita Ctrl-V, Ctrl-C. Aliás, Ctrl-C, então, né? E aí vocês têm acesso ao computador, por exemplo, terminou, mandou imprimir, estava certinho. Antes não, era tudo manuscrito. E depois é que surgiu a datilografia, que era aquelas máquinas, né? Para a gente digitar. Não era tão simples como é aqui agora, né? Então a gente tinha que fazer até curso para poder fazer datilografia, né? Então, Com as máquinas de escrever? com A minha mãe tem. A minha mãe fez o curso e ela tem a máquina de escrever até hoje. A minha mãe também tem uma. A minha irmã também tem, porque eu usei da minha irmã, né? Minha irmã, ela ganhou, e aí depois, quando tinha que treinar para fazer a prova, tudo, daí eu peguei da minha irmã para estar fazendo isso. Mas vocês já conseguem perceber a diferença aí, ó, desde da geração lá do Baby Boomer até agora a geração Y, já tem uma modificação, né? Até nessa questão da informação, do conhecimento, né? É tudo muito mais fácil, de fácil acesso. E essa geração Y era uma geração completamente curiosa, né? Elas, tudo que tinham tinha que pesquisar, tinha que ir a fundo, tinha que saber por que era daquele jeito, por que estava se fazendo, porque essas pessoas eram movidas ao desafio. Então, era muito mais simples para elas, né, estarem se enturmando, né, com a nova realidade aí da tecnologia e tudo, para elas poderem estar tendo esse conhecimento moldado à realidade em que eles viviam lá na época. Vamos para a próxima? Geração Z, composta por quem nasceu na primeira década do século XXI, por não haver uma exatidão na contabilidade do tempo em relação ao surgimento das diferentes gerações, podemos considerar como geração Z quem nasceu no fim da década de 90. Então, de 90 até 2009, 2008, 2009, se eu não me engano, elas são consideradas essa geração Z. E como que é essa geração Z? Geração Z é aquela que não tem receio de nada, é aquela que já nasce, só falta nascer, sair da barriga da mãe já com o celularzinho, já digitando, que sabe fazer tudo. Eu sempre falei para vocês que eu tenho uma dificuldade imensa, né? Nessa questão na questão da tecnologia, porque não era da minha praia, e a gente teve que ir se aprimorando, etc. e tal, mas não é uma das coisas que eu mais gosto. Eu ainda gosto de conversar com a pessoa
frente a frente, olhando, tocando, vendo a expressão do olhar, do corpo, do gesto, né? E essa geração, a geração Z, já não. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu estava, à noite, estava no meu quarto, minha filha no quarto dela. Ai, gente, vai ficar tocando, não esquece esse ouvido, esse barulhinho. E aí o que aconteceu? Ela me mandou uma mensagem. O quarto é encostado, porque a gente mora em apartamento. Quem mora em apartamento sabe como que é, um cubículo, né? É pequenininho. E ela me mandando mensagem. Aí eu falei, por que você não levanta e você não vem me dizer o que você quer? Ela falou assim, eu tô Minha com mãe faz preguiça. isso. Minha mãe me mandou Eu ia falar mensagem isso pra eu agora, os pegar as meus pais coisas que pra fazem isso. Aí fala assim, eu tô com preguiça. Meu, mas é uma parede só que tá tirando a gente do contato ali. Dá muito bem para você sair do seu quarto e vir até o meu para a gente conversar. Mas aí essa geração é uma geração assim, mais, vamos dizer, um pouco mais acomodada também. Né? Acomodada em que sentido? Em sentido de ter tudo muito fácil. Né? Tudo é uma questão assim, de eu apertar um botão. Eu apertei um botão, foi. Né? Então, a geração Z é a geração que a gente fala que já nasceu aí com toda a tecnologia, né, à frente, tirando a geração alfa, né, que a geração alfa é a que a gente vai estar vendo aí para frente, que até os nossos dias atuais. Então, essa questão dessa diferenciação, ela interfere muito, né? Ela interfere justamente aonde? Na questão da comunicação. Às vezes a gente fala um A, e vocês estão lá no celular, entendem B, C, D, mas não entendem o A que nós falamos. Né? Aí fala assim, mas não foi isso que eu entendi. Não foi, porque você não estava com o ouvido, com o pensamento voltado naquilo. Você estava voltado aonde? No seu celular, no seu jogo, na sua televisão, no seu seriado, e aí por diante. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Sim? Não. Ela deu a resposta Não. errada. Era assim que vocês tinham que falar. Sim, Não, professora. professora, melhor é não falar nada. Ah lá, ó. Aí nós temos agora a geração alfa, que a geração alfa, ela começa com as crianças nascidas a partir de 2010. A minha filha de 11 anos, ela ainda faz parte da geração Z. Porque ela nasceu em 2009. Então, em 2010, já começa essa nova geração, né? Chamada de geração alfa. Filhos de uma geração milenial, já pertencente ao mundo tecnológico e reconectado desde os primeiros meses de vida. Quem já não viu um bebezinho fazendo birra porque quer um celular para ficar lá, batendo no Aqui em celular? casa, Minha professora, prima. a minha irmã não tem nem 2 anos e já sabe mexer. É verdade, a minha Então, irmãzinha aqui também. né? Eles já sabem o botão que aperta para ligar, eles já sabem o botão que faz um barulhinho, mesmo que seja aqueles de brinquedo. Você já sabe mexer no Instagram. Você tá Meu irmão, entendendo? não. Já sabe Não, eu tô daqui aprendendo a pouco mexer no eu Instagram vou escrever agora. mais rápido. Nunca nem mexi no Instagram, filho. Aí, então, Também, essa você tá nova aprendendo geração. agora. Usou o Instagram, meu Deus. Pois é. E essa nova geração, sabe como eles são conhecidos? Nativos digitais. Por quê? Porque eles já nasceram no meio dessa manifestação tecnológica toda. Tudo que tem de novo aí para eles, agora vai ser questão de aprendizagem muito mais simples, muito mais fácil. Até mesmo para vocês, que já nasceram também aí no meio da tecnologia, né? Mas aí as coisas vão ficando cada vez mais modernas e quem vai nascendo, né, os que vão nascendo mais para frente, vão adquirindo esses conhecimentos e esses conhecimentos fazem com que eles acabem tendo uma facilidade maior na tecnologia do que aquelas que a gente tem. Tá? Perguntas?
Não. Vocês são uma comédia. Aí vamos fazer só uma resenha aí. Geração Baby Boomers, nascido de 1940 a 60. Atualmente, olha lá, 60 a 80 anos. Então, são os nossos avós, bisavós, né? Professor, quem nasceu antes? Então, eu não consegui pegar, porque até então, antes, eles não tinham colocado nenhuma outra geração. Começou dos anos 40 para cá, após a Segunda Guerra Mundial. Engraçado, né? Eles vão colocando e colocaram as letras. Só assim, coloca depois do conflito, poxa. Tinha que né? ter o conflito para eles colocarem. Aí temos a geração X, nascida entre 60 e 80, atualmente entre 40 e 60 anos, que sou eu, que vou fazer 50 esse ano. Ai, meu Deus do céu, tô ficando velha. A Y, Ô, nascida... professora, deixa eu falar um negócio pra senhora. Não existe velho. Velho é trapo, a senhora tá ficando experiente. Que nem Obrigada. minha tia diz, velha é coisa que se joga fora. Tá Isso, ficando ó, idosa. coraçãozinho para vocês. Obrigada, gente. É mesmo, eu sou experiente, velha jamais. Aí, nascidos entre 80 e 95. Não é atualmente... idoso que fala? Hã? Não é idoso que fala? Não, é experiente. Idoso não existe mais isso. Nós somos experientes. Tá? Aí, ó, vocês veem, né? A minha filha, eu sou da geração X. A minha filha já é da Y, a mais velha. Ela tem 30 anos, vai fazer 30 anos esse ano, né? Então, ela já entra aqui nessa geração Y. E a mais nova entra na geração Z, né? Que aqui, eu coloquei até 2010, gente, porque ela pega até dezembro de 2009, né? Então, precisam aí tá verificando, tá? E a geração Alfa, nascidos após 2010, com uma inteligência capaz de configurar aparelhos digitais antes de se alfabetizar. Vocês já ouviram isso? Já imaginaram uma criança de 6 anos já configurando um aparelho? Professora, eu tô falando que aqui em casa assim, ela nem fala direito. Meu, é difícil, né? Mas assim, tá dentro da O meu primo especificidade é dela. professora. Ele tava com problema nas vistas, de tanto ficar com o celular. Ele ficava com ele muito perto do rosto. Aí o pai dele montou uma lista dos horários que ele pode usar o celular. Ele pode usar da 13h e até 1h30. O Alan, a gente fala que não, mas o celular também, ele cria uma certa abstinência. Eu tenho isso aqui em casa, eu estou numa dificuldade para tirar o celular da minha filha, porque até então, como eu ficava fora há muito tempo, eu deixava ela com o celular até mesmo para a gente se comunicar, né? Para ver se estava tudo certo. E ela ficava sozinha em casa, né? E agora eu estou tirando o celular dela 10 horas para ela dormir, porque ela ficava a noite inteira acordada e ela está me dando um trabalho que vocês não imaginam por conta disso. Hoje, professora, minha mãe é igualzinha. Você tá falando aqui, ela tá... Minha mãe aqui, ó, falando, ó. Ela te... Tem hora pra entregar. Meia-noite eu entrego o celular na mão dela. Ô, Kevin, fala pra sua mãe que eu também tenho um link que ela bloqueia. Aí, você não precisa nem ter acesso. Family Link. Family Link. Eu tenho até sorte. A hora que quiser. Oi, Ale. Eu tenho sorte, a minha mãe não sabe nem mexer no computador. Não dá ideia. Não dá ideia, professor, pelo amor de Deus. Tô brincando não, mãe. Eu vou passar pra Valquíria passar pra vocês. Mas, professora, é igual eu falo. Professora, é igual eu falo pra minha mãe. Que, tipo, agora que essa escola é, tipo, bem diferente do que a gente tem que usar mais o celular pra entender mais. Eu, por exemplo, eu tô usando muito celular pra montar o negócio do meu clube juvenil. Eu converso com o povo da minha sala. Então, tipo, eu fico sem celular só de noite, quando começa o jornal que eu assisto. Minha mãe ia me deixar de castigo. Ela falou que ia tirar meu celular. Falou, oxe, como você vai tirar o celular se eu estudo por isso?
Então, mas Então, é uma questão que ela vai criando uma abstinência mesmo, o Alan. A Duda, ela, quando eu falo para ela que é para dar 10 horas do celular, eu vou e pego o celular dela e deixo no meu quarto, né? E aí ela começa a chorar, daí ela começa a inventar que tá ouvindo vozes, que tem gente olhando para ela, sabe assim, meu tudo para Deus, para ela ficar com o celular, para eu me irritar e falar assim para ela, ó, toma, pega o celular e vai, Parece meu irmão. né? gente, Mas eu ouvir faço, vozes. Eu Ah, vou eu dormir deixo com a minha morrer, eu deixo Tá morrer lá no canto, chorando. É fantasma. Ela não pega, não, professora? Oi? Ela não pega, não? Quando meus pais tiravam, eu pegava. Ela não é nem doida, porque é assim, professora, eu fazia isso com meu irmão. A minha mãe, ela pegava meu celular, eu ia lá e pegava o do meu irmão mais velho. E ficava mexendo no dele. o Se eu Gustavo pegar, é tá perigo eu já vou errado, cortar você minha mão. sabe, né? O Gustavo falou que fica acordado até 3 horas da manhã. Tá erradíssimo. Vocês precisam dormir, vocês estão em Poxa, eu nem desenvolvimento. durmo. Ô, professora, às vezes eu consigo fico dormir. acordado pra fazer as atividades. Eu sou um aluno exemplar, faço as atividades de madrugada. Fico acordado até as 5 horas da manhã. É, tipo assim, se não tivesse aula, Não consigo eu ficava dormir. até as 3 também. Não, mas não pode, gente. Vocês precisam se controlar aí nessa questão, até mesmo porque vocês já estão muito tempo com o celular na mão, né? Vocês não são da geração Z, ou vocês são da geração Z, vocês não são da geração Alfa, lembrem-se disso. E aí vocês precisam também dormir, descansar o cérebro. Quando vocês ficam muito tempo com o celular, vocês não conseguem desligar o cérebro para vocês terem uma noite tranquila. Então, vocês ficam com aquele sono agitado o tempo todo, porque o cérebro ele continua na ativa com tudo que vocês viram durante o tempo, o dia. Então, vocês precisam, pelo menos assim, umas 2 horas antes de vocês irem dormir, de vocês esquecerem o celular, deixarem ele para lá, para vocês poderem ir relaxando, se concentrando para poder dormir tranquilamente. Vocês precisam dormir de 8 a 10 horas todos os dias. Professora, eu coloco no meu celular, é barulho de chuva, é pra mim dormir. Ai, que delícia, né? Minha irmã também. Na teoria é muito fácil, né? Mas aí, se eu fico demorando muito pra dormir, começa a me dar vontade de ir no banheiro. Aí é horrível. Vamos lá, então, gente, ó. Voltando, vocês viram como que é, né? Tem a geração, a Baby Boomers, que vai pegar aí dos nossos avós, bisavós, etc e tal. Tem a geração X, que seriam os pais de vocês, tios, assim por diante. A Y, que seria também, alguns têm pais até mais novos, né? De 40 anos, deve ter 30 e poucos anos. Minha mãe tem 43. A minha mãe tem 36. Então, daí a sua mãe já pega essa geração Y, né? E a geração Z, que seriam aí, né? Um irmão, um primo, vocês, né? E a Alfa, que são os bebezinhos agora, que tem os bebezinhos, entre aspas, né? Os de 10, 11 anos, 11 anos já aí, são chamados de geração Alfa, certo? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão de conflitos de gerações. Vamos colocar aqui como exemplo, eu, que sou da geração X, com uma filha que é da geração Y e com outra filha que é da geração Z. Como É guerra. 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 Por quê, Alan? Bom, que tipo, muita... Sua filha não seria da Y, professora? A geração... A minha filha, a mais velha, ela é da Y. E a mais nova, ela é da Z. É bom, professora. E eu sou da X. Enfim, conflito. Por que conflito? Os conflitos seriam mais por causa da criação de vocês. Vocês tiveram criação muito diferentes, muito meio que... Vocês, tudo que a gente tem hoje, vocês não tiveram antigamente. Sim. E aí, essas diferenças, né, de criação, elas fazem toda o tumulto, vamos colocar dessa maneira. Mas vocês que estão aí, uma perguntinha, né? Como que eu
posso dar uma educação diferente para minha filha, para as minhas filhas, né? Sendo que geralmente a gente dá a educação que nós tivemos. A criação que Professora, nós minha mãe tivemos. tem 32 anos. Ela me cria como minha avó criou ela. Então, nem tem como Comigo já mudar. é diferente. Tipo, a criação que minha mãe teve, ela não quer que eu tenha, porque a da minha mãe era muito rigorosa. E na época que minha avó veio morar comigo, eu me sentia um prisioneiro na minha própria casa. Ah, entendi. Eu também era assim, velho. A minha casa era assim. Cheio de regra quando minha avó vivia Nossa, eu fiquei muito mal nessa época. Eu passei até um tempo na casa da minha tia. Eu acho que nem seja tanta criação. A criação, ela muda, assim, varia de pessoa com o que ela entende sobre a criação que ela teve. Eu acho que mais seria na educação que muda. A educação muda. A educação agora é uma educação que, nossa, um monte de criança não tem educação. A minha educação ainda peguei um pouco, por causa dos meus pais. Então, mas essa questão que você está colocando não seria a questão, por exemplo, de tempos diferentes, que nem o Alan estava falando, né? Na época da mãe dele era muito rígido. A minha mãe também foi muito rígida comigo, foi muito severa comigo. Então, era assim, eu comecei a namorar, eu já tinha 18 anos aí. Quando eu comecei a namorar, minha mãe não deixava eu ir para qualquer lugar, não deixava eu sair sem falar onde ia, com quem ia, que hora que ia voltar. Ela, muitas vezes, ela seguia a gente para poder saber se a gente estava indo no mesmo local. A minha mãe é assim ainda. A minha avó, ela ficava na porta da escola me esperando para ver se eu ia mesmo para casa. Porque, tipo, na época eu trabalhava. Aí eu ia direto pro trabalho. Aí ela ficava na escola. Eu não podia descer para brincar com meus amigos. Não podia pegar meu celular. Nossa, muito ruim essa época. Então, Alana, mas daí você vê, né? Essa questão que você está falando. A minha mãe também fazia a mesma coisa. A sua avó é a geração lá do Baby Boomers, certo? Você entra aqui na geração Z, certo? Então, você imagina, para nós, que estamos em gerações diferentes, é uma vergonha, né? Falar, nossa, tá vindo aqui me buscar, tá vindo aqui me vigiar, tá achando que eu vou fazer coisa errada, né? Então, a gente sempre ficava com esses pensamentos na cabeça, mas não é uma questão de querer o nosso bem, de zelar por nós. Professora, eu sempre pensei ao contrário. Quando minha mãe não ia me buscar, eu chegava em casa, caraca, mãe, não veio me buscar? Você me esqueceu? Tô triste com você, senhora. Nossa, ficava magoada. Bem assim. Então, vamos mas, lá, tipo, a questão é mais, tipo, da confiança, por exemplo. Eu já tenho uma rotina e, tipo, eu sei as minhas responsabilidades e isso que é ruim. A pessoa não confiar em você pra você fazer o que você sabe que tem que fazer. Então, Alan, mas cada adolescente tem uma cabeça diferente. Você lembra que nós trabalhamos no projeto de vida também a questão do verbo ser, do Carlos Drummond de Andrade? Como é difícil crescer, como dói crescer, como dói ter responsabilidades. Tem pessoas que eles já nascem, vamos colocar assim, com o espírito velho. Ele já é mais compreensivo. Opa, ele sou eu. já... Você é assim também, professora? Sou eu. Sou um idoso em forma de adolescente. Então, mas tamo junto. Oxe, então eu acabei de nascer. Eu era dessa maneira, tanto é que na hora de eu me relacionar, eu adolescente, na idade de vocês, entre 13 a 15 anos, por exemplo, eu não gostava de ficar no meio das pessoas com a minha idade. Eu gostava de ficar no meio dos velhos, dos meus avós, dos meus tios, que já tinham mais idade. Eu acho que a conversa fluía muito maior, né? Melhor. Então, tem pessoas, Alan, que têm já uma maturidade, né? Tem outras que ainda nem tanto, e que precisam se aprimorando, precisam ir conhecendo, se conhecendo mais, né? Para poder transpassar para a pessoa essa confiança que a gente tanto pede. Tá? Então, vamos dar sequência. O que é conflito de gerações? Lê para mim aí, Alan. Consegue? Logo eu? Oxe. Tá bom. É o que é conflito de gerações. O chamado conflito de gerações é um problema causado
é pelo choque entre as visões de pessoas que nasceram em épocas distintas e têm sua relação com os relacionamentos, o trabalho e com a vida de forma geral. É fortemente influenciada pelo contexto em que viveram. É tudo isso que a gente está conversando até agora, vocês viram? Sim. Todo esse conflito que nós temos, às vezes as discussões com as mães, com os pais, né? Tem todo esse porquê. Você fala assim, eu quero ir na casa do meu primo, mas não vai. Mas por que você não vai? A mãe, quando fala que não vai, o pai, quando fala que não vai, ela tem um motivo. Eu fiz birra até meus 12 anos de idade. E aí, o que acontece? A gente, dentro da nossa idade, a gente não aceita, né? A gente fala assim, não, mas por quê? Não tem nada, eu só vou na casa do meu primo, né? Mas talvez eles, conforme a criação deles, conforme a visão deles, eles consigam enxergar algo além lá na frente que a gente ainda não consegue, né? Só que a gente também não entende, então a gente dá aquele conflito, daquela briga, aquele choque, né? Entre os dois. Muitos falam assim, que adolescente só muda depois que ele casar e ter os filhos dele. Já ouviram falar isso? Muitas vezes. Eu nunca. Não. Quando você casar, quando você tiver seus filhos, eu quero ver se você vai. Quando você vai pagar suas contas, Nossa, quebrar a cabeça, essas coisas, aí você vai ver que isso é de verdade. Ela falou assim, com seus 18 anos você faz o que quiser. Aí faz 18 ela assim, na minha casa você não faz nada. Verdade. Eu sou igual a sua mãe, Kevin. A minha tem 30, mas eu ainda mando. Na minha casa quem manda sou eu. Se ela quer mandar, ela que tem o cantinho dela, sobreviva com o dinheiro dela e viva com... Embaixo do meu teto você faz o que eu quiser. Eu que mando. Eu sou a geração boa. Eu sua mãe, Kevin, sua mãe, Alain, nós somos a geração boa, entendeu? A geração que quem manda em casa somos nós. É assim. Professora? Oi. Minha tia era assim, meu primo, ele tem 21. Ele vai fazer 21 esse ano. Quando ele tinha uns 15, 16 mais ou menos, ele cismou querer fazer tatuagem. Aí minha mãe falava assim, não, você não pode deixar, se ele não sei o quê. Ela falou assim, bom, quando ele fizer 18 anos, ele pode fazer, né? Eu já não posso mandar mais mesmo. Pois é, mas a minha não fez com 18, não. Aí depois que... Ela foi morar sozinha, daí ela fez. Aí ele fez 18, ela ainda estava aqui. Ela falou assim, agora você só vai fazer tatuagem depois que você morar na sua casa. É bem por aí. Ô, Kevin, vai, aproveita e lê então para mim aí essa parte. Como é viver entre gerações? Peraí. Como é viver entre gerações? A convivência entre sociedade nos faz conhecer pessoas de características diversas. Desculpa aí. Costumes diferentes, pensamentos e atitudes diferentes das nossas. As diferenças... Desculpa aí, eu tô gaguejando que meu irmão tá aqui. As existências entre gerações. Nos mostra o quanto a humanidade evoluiu em aspectos importantes. Desculpa, gente, pelo gaguejo, é que meu irmão tá aqui, eu tô com medo dele falar. Então, assim, ó, essas diferenças que existem entre as gerações, elas vão mudando, né? A minha mãe me deu uma educação. Essa educação, ela teve como base para minha filha mais velha, só que já teve algumas flexibilidades aí por conta da mudança de mundo, de vivência, de tudo que estava acontecendo aí. E ela também, ela é a base para a mais nova, mas também já tem uma diferenciação a mais do que era para a mais velha, né? Por conta de todas essas questões que existem aí. A minha filha mais velha, por exemplo, ela veio ter o primeiro celular dela, ela já tinha, acho que 14, 15 anos. Essa, a mais nova, com 7 aninhos, o pai dela já deu um celular para ela. Olha a diferença, né? Criança tinha que brincar, tinha que ir lá brincar com a boneca, brincar de casinha, brincar de lousa. Com 7 anos eu comia terra. Então. Eu comia ração de cachorro. Isso. Ai,
E eu comia ranho. Com 7 anos eu tava lá no Ceará, correndo atrás dos ovos. Eu comi ração de cachorro com 12. Ai, gente, para. Eu nunca comi comida de cachorro. Eu comia ranho. Graças a Deus. Que nojo. Saudável. Ai, gente, credo. Mas vamos lá. E aí, essas diferenças, elas vão mudando. Que nem quando a minha filha tiver um filho, a educação que eu dei para ela vai ser como base, mas já haverão modificações aí também em cima das coisas em que ela faz, né? Porque é como o Alan estava comentando, a gente não quer para os nossos filhos a vida que nós tivemos, nós queremos uma vida melhor. E aí essas mudanças diárias vão fazendo com que isso aconteça, tá? Como acontecem os conflitos entre pessoas da geração Z e geração X? Vamos lá, Julian. Leva pro. Cadê a Júlia? Achou! Como acontecem os conflitos entre pessoas de geração Z e X? Os maiores problemas dessa geração são relacionados à interação social. Paradoxalmente, por estarem tão conectados virtualmente, muitos deles sofrem com a falta de intimidade com a comunicação verbal, o que acaba por causar diversos problemas com as outras gerações. O que acontece nessas gerações? Não existe o vocabulário, existe a escrita. E é uma escrita ainda errada, porque o que vocês abreviam na hora da escrita... Outro dia eu perguntava para minha filha o que era QQ. Ela colocou QQ. O que é isso? Eu não sei, eu sei o que é qualquer. Eu escrevo qualquer. Pode verificar que quando a gente manda mensagem para vocês nos grupos, ninguém abrevia. A gente escreve É corretamente. pontuação certinha. Queria eu saber pontuar igual vocês. Tudo. Então, Eu também abreviou tudo. Se eu escrever alguma coisa que eu tiver que abreviar, para mim é sem sentido. Daí eu volto lá, por exemplo, que, né? Só coloquei o que ali. Tá faltando o U e o E. Eu volto lá e coloco o U e o E, que. Entendeu? Porque para nós, Professora, essa é comunicação igual muito comigo. importante. Oi. Eu tava montando a introdução do meu clube juvenil, né? Aí eu comecei a escrever, eu comecei a abreviar tudo. Eu falei, gente, é a escola que vê isso daqui. Eu tenho que colocar de uma maneira mais formal. E tem uma outra coisa, Alain. Vocês não podem esquecer que vocês são alunos de excelência, que vocês estão sendo preparados para o mundo do trabalho, para o mundo lá fora. E quando vocês forem para uma entrevista de trabalho, que vocês tiverem que escrever qualquer coisa, vocês não podem estar abreviando dessa maneira. Vocês não podem ter tantos erros ortográficos. A leitura ela tem que fazer parte da vida de vocês, né? Tem que fazer que seja um hábito mesmo. Como levantar de manhã, tomar um café, escovar o dente, tem que ser a leitura para vocês irem aprimorando essa linguagem de vocês, né? Mas eu vou vender areia na praia. Vai vender o quem? Vou vender areia na praia. Ah, tá. Vou nadar e morrer na beira da praia, né? Tá. Vai pensando, vai pegar uma garrafinha e ver cada garrafinha tem um valor lá, né, Ana? Então, assim, ó, vocês precisam É isso aí. ter essa comunicação, porque essa comunicação verbal, né, aquela coisa do olho no olho, né? Quando a gente está por trás de uma câmera, a gente pode falar o que a gente quiser. A pessoa ela não consegue ter um entendimento certo de tudo que a gente está falando, de tudo que a gente está fazendo. Por quê? Porque a expressão facial, ela fala muito. Ela diz muito. A expressão corporal, ela diz muito, né? Então, a gente precisa ter essa questão, esse hábito, justamente, da gente estar tendo essa comunicação. E justamente nessa geração, a Z e a X, elas acabam um pouco com essa comunicação verbal de um falar para o outro, né? Ele fala o que ele quiser ali no áudio do celular, mas assim, presencial, quando vem, eu tô tímida, eu tenho vergonha, né? Que nem, eu vou dar um exemplo.
Foi o Alexandre que cantou uma aula minha, não foi? Ou foi o Foi Alan eu. e foi o Alexandre. Foi o Alan. Eu também cantei, a minha voz O horrível. Alexandre cantou, que foi até uma música internacional também, não foi? Foi. Eu lembro. Vamos supor que nós estivéssemos nas aulas presenciais e lá no pátio tivessem todos os primeiros. Eu nem vou colocar os segundos e os terceiros. Obrigado por não fazer isso. Eu ia ficar com vergonha aí muito mais. Então, mas é justamente isso, Alan. Você está entendendo? Quando a gente está por trás de uma câmera, a gente consegue, vocês conseguem, né, se soltar mais, falarem mais, né, colocarem o ponto de vocês, ponto de vista de vocês, e aí quando está em grupo, vocês acabam se fechando. E isso não pode acontecer, porque as dinâmicas hoje de trabalho, elas são bem assim, elas são dinâmicas em grupo. Se você for chamado por uma empresa para trabalhar, eles vão ter vários dias para chamada entrevista, né? E nesses dias vão haver sempre aí dinâmicas. Nessas dinâmicas eles vão analisando o comportamento de cada um, verificando como que é o desenvolvimento de vocês, vocabulário, postura. Vocês têm que falar as coisas com tonalidade, né, mais eficaz. Vocês têm que ser mais seguros daquilo que vocês falam, daquilo que vocês fazem, e tudo isso é observado diante da questão da entrevista de trabalho, tá? Então, a gente precisa ter aí essa clareza. Aí, vamos lá. Como lidar com o conflito de gerações? Alexandre, lê aí para mim. Pera aí, professora. Rapidão. Tá. É para ler isso aí que tá na tela? Isso, como lidar com o conflito de gerações. Certo. Como lidar com o conflito de gerações? Entenda o potencial de cada pessoa. É importante compreender o potencial das pessoas e valorizá-los, de modo que o cotidiano seja mais agradável. Cada geração convive com uma realidade diferente, mas como superar os conflitos e conviver com realidades tão diferentes? Como fazer isso, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é já procurar entender essa questão do potencial de cada um. Cada um, ele é o que é, né? Professora. Eu tenho que respeitar essa individualidade de cada um. Fala, Alan. É igual eu, tipo, tava aí minha mãe assistindo um documentário sobre a vida das pessoas do meio LGBT. Aí ela começou a ficar, tipo, que não tava entendendo. Eu comecei a explicar pra ela e ela me ensinou, tipo, como lidar com conflito é mais ou menos assim, a gente, da nossa geração, ensinar para as outras gerações um pouco da nossa e eles ensinar um pouco da deles para nós. Uhum. É isso mesmo. Porque daí, o que acontece? Quando vocês estão lá, né, falando, vocês estão conversando, que os pais de vocês também estão falando ali, vocês acabam aprendendo sempre alguma coisa, né? Vocês precisam ter essa questão bem clara. Os pais de vocês falam as coisas e aí vocês precisam ter essa noção que tudo que a gente fala é justamente para que vocês possam aprender, né? Para que vocês possam aí saber mais. E muitas vezes a gente acaba tendo esse conflito justamente por quê? Porque a gente não ouve o outro. A gente não ouve, a gente muitas vezes tira conclusões precipitadas, né? A gente não se coloca na posição do outro, né? A gente não tem essas questões assim. Então, a gente precisa, na verdade, ter essa questão, valorizar o outro pelo que ele é, né? Não importa se é seu tio, se é seu avô, se é seu vizinho, sabe? A gente tem que respeitar, a gente tem que aprender a conviver com essas diferenças. Sabe quando, vocês já devem ter ouvido também,
quando coloca uma música antiga, que a gente começa a cantar, daí fala assim, nossa, mas que música feia, que música brega, daí fala assim, nossa, respeita a minha história. Eu fazia parte disso, respeito a minha história. É mais ou menos por aí, entendeu? A gente faz parte dessa história. Muitos, que nem os avós de vocês, eles não vão mudar porque é a vivência deles, é a história deles, é a essência deles. Da mesma maneira que vocês também têm esse comportamento de vocês, que vocês também têm, as atitudes que vocês têm, e é a essência de vocês, né? O que a gente pode fazer, porque essa essência ela não muda, cada um tem a sua e vai viver para o resto da vida com ela, o que a gente pode fazer é aprender a conviver. E como conviver com isso, né? Respeitando essas diferenças, respeitando essas coisas. Os meus pais são completamente preconceituosos. Meus pais É o são. meu padrasto. Ó, não gosta de tatuagem, não gosta. Eles são homofóbicos, meus pais. Tanto é que a minha filha essa semana estava falando para mim assim, mãe, e se eu gostasse de mulher? Eu falei, para mim, que já tem uma cabeça, né, diferente, meu amor vai continuar sendo o mesmo, entendeu? E eu tenho que ajudar, prepará-la para esse mundo, porque nós vivemos também num mundo preconceituoso de todos os aspectos. Não é Minha só mãe, ela sempre me racial, falou isso. não é só homofóbico, são vários preconceitos que nós temos, entendeu? E aí eu teria que prepará-la para isso. Como lidar lá fora? Porque enquanto ela estiver perto, a gente está defendendo. Mas e quando estiver sozinha? E quando pegar uma pessoa que tem esse preconceito todo e que, né, e que perceba isso, como que vai ser? Né? Então, é esse preparo que eu acho que a gente tem que ter. Já os meus pais, não que eles sejam pessoas ruins, não é isso, mas são pessoas que eles já têm pensamentos diferentes em relação a essas coisas, entendeu? E aí eu evito até conversar com eles sobre isso, porque o assunto se estende, né? Aí eu falo para eles assim, não, o senhor está certo, se o senhor acha que o senhor está certo, o senhor está certo, eu não vou ficar debatendo porque meu ponto de vista é outro. Por quê? Eu não vou mudar o pensamento dele, aquilo vai gerar um desconforto enorme para as pessoas, ele nunca vai entender a cabeça dessa geração de agora, né? Até mesmo porque a criação dele foi outra, meu pai está com 78 anos já. Então, assim, é uma questão diferente, pensamentos, né? Cabeças diferentes, etc. e tal. Vocês, por exemplo, vocês já têm uma visão diferente. E os filhos de vocês vão ter uma visão completamente diferente também. Né? Então, assim, vai se mudando aí de geração por geração, mas o que a gente não pode esquecer é justamente essa questão de saber respeitar essas diferenças, de saber compreender que mesmo que existam essas diferenças, né, entre pensamentos de diferentes gerações, as pessoas não são ruins, é a opinião dela e a gente tem que respeitar, certo? Como aprender a lidar com as diferenças? Então, vamos lá. Primeiro, respeitar as diferenças, que foi isso que a gente estava conversando aqui, sempre. Isso é independente de ser pessoas mais velhas, pode ser pessoas com a mesma idade que vocês, pode ser pessoas mais novas, né? Respeite as diferenças. Vocês lembram que nós trabalhamos com aquela música do Balão Mágico, da Simonetta, né? Que é tão lindo? Se tem bigode de foca, nariz de tamanduá. Então, aqui, ó, já vamos começar a respeitar as diferenças. Ali era uma coisa que era imaginária, né? Mas a gente tem diferenças de pensamento, diferenças de comunicação, diferenças de comportamento, diferenças de brincadeiras. Uma brincadeira que eu faço, por exemplo, vocês podem não se agradar, não achar graça, e para mim é uma coisa que era uma coisa normal. Isso pode existir. Diferença de estar com óculos ou não, de cabelo, de cor de pele, né? De gêneros, pode ser vários aí, mas independente das diferenças, o que eu tenho que fazer? Respeitar.
Esse acho que é o ponto base assim para tudo, né? Relacione-se bem com todas as gerações. Converse, gente, converse com os mais velhos, eles trazem uma sabedoria imensa, que só vai acrescentar na criação e no caráter de vocês. Eles não trazem nada que seja maléfico, tanto é que os mais velhos, por exemplo, eles sempre faziam um chazinho. A gente não vivia com remédio de farmácia. Tinha dor de dente, toma um chá de não sei o que lá, raiz de batata, faz chá de raiz de batata, faz gargarejo. Tem dor de garganta, toma não sei o que lá. Tá com insônia, toma chá de melissa, de camomila, de erva cidreira, erva doce. Então, A minha mãe é assim, ela sabe um monte de chá. E, por exemplo, quando eu tô com gripe, ela faz uma mistura de cebola, alho, um monte de coisa, faz um xarope e dá pra mim beber. E sara. E eu fico bem. E eu acabo gostando do gosto. Isso que é estranho. Aí você vê, né? A gente tem uma dor de cabeça, que a gente faz é na farmácia comprar um remédio. Aí compra esses remédios. Daí toma remédio. Daí não resolve. Resolve na hora. Depois que passa o efeito, a dor de cabeça volta de novo. Eu tô com uma dor não sei aonde. Até para infecção eles tinham isso. Eu lembro que quando a minha prima, ela quebrou o braço, né? E aí ficou muito tempo com o braço encaixado e eles tinham que fazer fisioterapia, mas naquela época não tinha tudo muito fácil para a gente, né? Então, minha avó fazia um amassado, lá eu não lembro como que é o nome da erva, só que ela fazia isso, ela colocava aquele amassado lá quente no braço dela com uma faixa e deixava lá até o outro dia para poder ir cicatrizando por dentro o osso. E isso resolveu, né? Ô, professora, Foi. eu sou asmático, né? Aí, tipo, quando eu não tava tendo dinheiro pra ir lá pegar a bombinha, a minha mãe, ela pegava eucalipto, ela fervia tudo e colocava um lençol na minha cabeça. E eu ia fazendo a inalação do eucalipto. Isso e melhorava. Isso, mas era... Oi. Fala, Breno. Uma vez que eu tenho mania de dormir no ônibus, né? Eu tenho mania. Aí minha mãe sentou no fundo do ônibus. Aí eu encostei a cabeça no ombro e dormi. Professor, eu só lembro que o motorista... Que eu vi um motoqueiro, o motorista freou na hora, senão ele ia atropelar o motoqueiro. O fundo do ônibus, tipo, ele levantou com a freada. Eu fui no... juro pra você, professor, eu bati minha cabeça no teto e voltei. Porque o pulo foi tão alto que eu bati a cabeça no teto. Aí eu fiquei roxa, eu fiquei sem ar. Eu comecei a passar mal, porque eu tava sem ar. Aí minhas costas começaram a doer. Aí eu cheguei na casa da minha avó. Minha avó me deu matruz batido com leite. E eu tive que tomar. Era matruz que colocava no braço da minha prima. Matruz. Isso mesmo. Eu tive que tomar matruz batido com leite. Então, e resolveu, não resolveu? Então, mais ou menos, né? Que eu não gostava do gosto. Mas resolve, sabe, Brenda? O que a gente tem que entender é que as pessoas mais velhas, a gente está falando só da questão dos avós, não, a gente está falando das questões dos pais, os tios, um primo, né? Às vezes um primo, ele consegue passar informações para vocês sobre algo que vai acrescentar algo na vida de vocês, né? Até mesmo as criancinhas, quando elas estão brincando, que a gente para de pensar e fala assim, oh, meu Deus, olha a minha infância, como era gostoso, como eu me divertia, né? Então, todas as gerações, elas sempre vai passar aí um aprendizado para a gente, ela sempre vai passar para a gente alguma coisa que fique bem para a gente, sabe? Assim, que a gente consiga realmente aprender, que faça parte depois da nossa história, que faça parte do nosso contexto, que faça parte da nossa vida, né? Então, a gente tem que se relacionar bem com todas as gerações, né? Conversar mais, deixem um pouco o celular de lado, deixa um pouco, Júlia, seriado, desenho, deixa de lado. Oxi! Vai conversar, vai fazer um bolo junto com a mãe. Ô, professora, ajudar, sabe? mas agora a senhora precisa entender, estamos numa pandemia, não está podendo sair. Agora tem que usar o celular, né?
Eu Não, fiquei com então, problema de não pode. dicção. Eu uso Dizendo que meu não tempo pra pode. fazer comida. Então, mas eu não estou dizendo que não pode, mas assim, a gente tem que saber, Alan, para não ficar depois que nem a Duda, vocês têm que saber contornar, entendeu? É sim, Qual é o professora. horário Eu que ajudo minha vocês. mãe em casa. Ontem eu ia fazer um bolo, mas na hora que eu cheguei do casamento, mas fiquei com preguiça. Então, mas aí vocês precisam ter essas coisas justamente para vocês não perderem essa vivência, gente. A vida é muito curta, né? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, o que pode acontecer depois. A gente precisa A ter vida é um sopro. mais. A gente precisa ter essa conversa a mais, a gente precisa trocar experiência, sabe? Contar as coisas que está te afligindo, o que está acontecendo com você. Deixar também que eles falem, porque às vezes os nossos pais também, eles querem simplesmente desabafar. Eles não têm com quem falar. E aí eles querem desabafar, eles querem que a gente ouça. E a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa também dar ouvido. Eles nos deram ouvido durante tanto tempo, né? Nos Verdade. dão ouvido durante tanto tempo. Oi, fala, Professora, Kevin. eu tenho duas melhores amigas. A minha mãe fala que pra ela mesmo, ela também é uma das minhas melhores amigas. Tudo que acontece comigo, eu desabafo com ela. Tipo, tudo que acontece comigo, eu conto pra ela. Não tem uma coisa que eu escondo, porque eu aprendi a minha cara a tapa que eu tenho que confiar na minha mãe e contar as coisas pra ela, porque uma hora ou outra vai chegar nela. Então, eu me ferrava bonito porque eu não contava pra minha mãe. E, gente, sério, contem pros seus pais, que é muito mais melhor. Muito mais melhor. Então, e aí vem também. Mas é Oi, verdade. Alexandre. Fala, Lê, desculpa, eu não ouvi. Não, eu só falei muito mais melhor, que foi o que a Kevin falou. Porque é verdade, é muito melhor a entendi. gente contar pra uma pessoa que a gente confia do que guardar pra nós mesmo. Mas não existe muito mais melhor. Tipo, Existe o melhor. Ah, poxa, vai! Então, tipo, por isso que eu professora, falei. aconteceu algumas coisas aqui em casa. Aconteceu umas coisas aqui em casa. Aí a minha mãe falou assim: olha, você sabe que uma hora ou outra eu vou ficar sabendo, então é melhor você contar pra mim do que eu ficar sabendo pela boca dos outros. Sim, mas é mesmo, porque mais cedo ou mais tarde a pessoa vai estar sabendo, né? Então é mais fácil. Eu sempre falei isso para minha filha. Eu prefiro que você me conte do que eu ficar sabendo pela boca de outra pessoa, porque se você me contar, dependendo da gravidade, vai ter que ter uma punição, não tem para onde fugir. Mas a punição vai ser mais amenizada justamente por conta de que ela foi sincera, ela conversou, ela falou, entendeu? Não justifica o erro dela, né? Se for uma coisa errada, não justifica o erro dela. Tanto é que a mais velha, ela sempre foi muito assim, parecida comigo, né? Na questão de personalidade. Então, quando ela fez a ETEC, tinha umas meninas lá meio folgadinha que queriam que ela fizesse o trabalho e que ela colocasse o nome, né? E, mas é porque eu tenho filho. Daí ela falou assim, o problema é seu, que você tem filho. Eu não mandei você vir fazer ETEC por conta disso. Nossa, tá E aí, certo. porque não era só um trabalho, foram vários trabalhos, né? Porque foi a ETEC dela foram 2 anos de curso. E aí chegou uma hora que ela ficou meia, né? Falou, mãe, toda vez eu tenho que fazer trabalho, ela estudava na regular e fazia ETEC. Ela falou assim, eu tenho que fazer trabalho e colocar o nome das meninas. Daí uma vez elas discutiram na sala e foi para a direção. E a dona Margarida, que era a diretora aqui da ETEC de Guaianazes, ela iria me chamar. Aí ela já chega e falou, mãe, senta aí que eu já vou conversar eu já vou falar para a senhora o que aconteceu, porque ela vai chamar a senhora lá, e aí eu já não quero que pegue a senhora desprevenida. Então você me fala. Então ela sempre falou. Tipo, né? professora. Eu acho que o ideal é isso mesmo, é você falar sempre, contar com as pessoas que você pode ter do seu lado o tempo todo. A minha mãe, ela sempre me falou, Alan, não se arruma briga, não entra no meio. Eu falei assim, mãe, me desculpa, mas eu sou seu filho. Você não é uma das pessoas mais calmas do universo, então eu não vou conseguir ser calmo. E é assim, tipo, se alguém fala alguma coisa de mim, eu já quero saber por que falou aquilo de mim. Por que não falou na minha cara que, tipo, igual a senhora falou, por câmera é mais fácil falar, agora cara a cara já é difícil. Sim, mas aí... Então, mas aí o que acontece? A gente tem que saber o que falar, como falar, não é nem o que falar, é como falar, entendeu, Alan?
Se você chega para a pessoa já tirando satisfação num tom agressivo, a pessoa já vai se armar com 20 pedras também e vai com um tom mais agressivo para cima de você. Então, é chegar, sabe, de uma maneira em que a pessoa sinta confiança de falar com vocês. Eu vi uma questão dessa, foi ontem, no YouTube, falando justamente sobre isso. Parece que foi, não foi no YouTube não, foi na televisão. O youtuber, né, ele tinha tido várias pessoas dizendo que não gostava dele, etc e tal, que xingando ele, né, e ele conseguiu pegar o endereço dessas pessoas e entrava, né, nas redes sociais para conversar com essas pessoas e perguntava, falou assim, não, eu percebi que você me ofendeu lá. Foi a reportagem do Fantástico, né, professora? Acho que foi ontem, né? Que passou, eu assisti. Que você não gosta de mim, né? E aí ele foi conseguindo entender, né, o porquê que as pessoas não gostavam dele. Então a gente tem também saber o que a gente fala e como a gente fala, né? E não é toda hora também. Eu, por exemplo, a minha irmã é uma pessoa completamente pacata. Se cair o mundo, ela vai falar assim, nossa, tá caindo o mundo. Eu já sou a que sou elétrica, ligada aí, se tiver uma voltagem... Eu sou mais elétrica, não consigo ser calmo. E o meu irmão... Eu sou calmo até demais. O meu irmão é aquele meio termo. Você é a minha irmã, então, porque minha irmã é desse jeito, Alexandre. E o meu irmão é aquele meio termo. E a minha mãe sempre colocou, quando vocês tiverem alguma coisa, você espera o outro se acalmar, para depois vocês estarem conversando, porque se brigar, apanha os três. Era o que falava. É bem então, assim aqui em casa. Então, tipo, assim, a gente brigava, aí, tipo, a minha irmã xingava a minha mãe, eu batia nela. Então. Tipo, falar de tudo, menos da minha mãe. Então, só que aí é justamente essa questão, né? Vocês têm que aprender a se conhecer e a se respeitar, né? Que nem você vai bater na sua irmã. Aí a sua irmã acha ruim, ela vai para cima de você. Daí gera aquela briga que é um desconforto desnecessário para sua mãe. Acho que você tem que defender, e tem mesmo, tem que defender mãe, pai, irmãos, família, a gente tem que defender o tempo todo, mas a gente também tem que saber a hora que a gente fala, Alan, para não gerar esse desconforto para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos tios, para aquelas pessoas que estiverem mais próximas também, né? Ô, professora, eu e meu irmão briga, mas briga por de pirraça, sabe? Ele me pirraça e eu pirraço ele. Aí a minha mãe e meu pai brigam com ele. Aí ele vem o quê? Vem pra mim chorando, pra mim falar, não, tá tudo bem, parem de brigar com ele. E às vezes eu não faço isso e ele fica bravo comigo e vai pro canto, falando que ninguém ama ele. Então, não entendo isso não. Tem essas coisas aqui, certo? Respeitar as diferenças, relacionar-se bem com todas as gerações, independente de idade, conversar mais, trocar experiências, procurar encontrar atividades em comum, faz um bolo, limpa uma casa, a mãe está estendendo roupa, vai lá, dá os pregadores e vão conversando, entendeu? Mas alguma coisa que um esteja próximo do outro, que um esteja próximo do outro, né? Manter sempre uma boa comunicação, sem agressividade na voz, sem querer achar que sabe tudo, que pode tudo, porque a gente não pode nada, a gente não sabe nada, né? E quem vai nos ensinando isso é a nossa vivência, a nossa experiência todos os dias, né? Professora, teve até um dia aqui em casa que, tipo, minha mãe, ela tava lá na cozinha e eu tava aqui na sala. Aí ela falou assim, ô Alan, aí eu, oi, aí ela, homem não grita comigo. Aí eu fui lá, eu só falei assim, você começou a gritar. Mas, tipo, a gente faz isso mais na esportiva, não faz, tipo, discutindo. Sim, existem momentos também de consideração, de brincadeiras, né? A gente sabe quais são esses momentos, né? O que não pode é não ter o respeito. Aqui em casa também, professora. Por exemplo, eu tô na sala, minha mãe fala assim, Brenda, chama seu pai pra ir jantar, por exemplo. Meu pai tá aqui na sacada, que é no segundo andar, eu só grito do sofá de onde que eu tô, pai! Assim, meu Deus do céu, Brenda. Eu falei assim, mãe, aqui em casa é todo mundo surdo. Que se não fala... Aqui, professora, é todo mundo surdo. Se não gritar, não ouve. Também não é assim, né, Brenda? Mas tudo bem, eu te entendo. É sério, professora. Aqui, se a gente chamar normal, que nem eu tô falando, não ouve. Tem que gritar.
Fica. E, ó, uma das outras questões também que a gente tem que aprender, né, para amenizar esse conflito que nós temos em relação às idades, pensamentos e tudo, é a gente sempre verificar que o outro tem alguma coisa de positivo para nos passar. Sempre, sempre. Sempre tem alguma coisa de positivo ali para a gente aprender, para a gente reconhecer, para a gente conviver. E aí é legal a gente ter essas manifestações aí, tá? Como resolver o conflito entre pai e filha? Olha lá. Saiba como reduzir o conflito entre pais e filhos e viva uma vida mais harmoniosa e salutar. Primeiro, procure ser cúmplice, façam deles amigos. Eles são amigos, os pais não são inimigos, são amigos de vocês. Segundo, mantenham diálogo, conversem bastante, gente. Às vezes na conversa, nem sempre a conversa a gente tem que concordar com o que o outro está falando, né? Mas a gente tem que manter essa questão da conversa, do diálogo, né? Trabalhar a compreensão, por que eles agem dessa maneira, por que eu ajo dessa maneira, por que vocês agem dessa maneira, né? A gente precisa ter esse entendimento para a gente poder entender o outro, a questão da empatia, né? Se colocar na posição do outro, entender o outro. Evitar o julgamento. Ah, mas ele fez isso porque ele não gosta de mim. Mentira. Nós que somos mães, que somos pais, a gente ama os nossos filhos por iguais. A gente briga, às vezes, um pouco mais com um do que com o outro, porque o outro precisa, né, ser chacoalhado, às vezes, para a realidade, né? E a gente acaba fazendo também aquela questão de comparação entre filhos, mas não é nenhuma questão de falar porque esse é bom e esse é mau, não é isso, porque para nós, todos os nossos filhos são bons, né? E Professora. aí, quando eu estava dando aula para vocês, só um minutinho, deixa eu só completar, tá? Quando eu estava dando aula para vocês, eu sempre falei isso para vocês, falei assim, olha, eu gosto de chamar a atenção de vocês, mas eu chamo a atenção de vocês. Quando a pessoa chama atenção, o outro professor vai chamar atenção, por exemplo, eu não vou falar nada, porque eu não vou tirar a razão do professor, mas aquilo corta a gente por dentro. E com os pais de vocês é a mesma coisa, né? Fala, Alan. Eu queria falar, já peguei um assunto dessa parte, a senhora falou que se fosse chamar minha atenção, a senhora ia agarrar meus cabelos. E tipo, a briga que a gente tinha, eu e meus irmãos, é que, tipo, meus irmãos, eles apanhavam da minha mãe. E eu fui o único que não apanhei. Então essa era a birra deles comigo. Que, tipo, eles falavam assim, você não sofreu o que a gente passou, você não teve nossa vida. Tipo, era essa nossa briga, mais. Sim, mas é porque são gerações diferentes, né, Alan? E aí, pensamentos diferentes, até da sua mãe, comportamentos diferentes, épocas diferentes, né, que tem também. E aí essas questões, assim, ela acaba tendo esse pré-julgamento, né, entre vocês. Aí eles acham, por exemplo, que você é o queridinho, mas não é questão de ser queridinha, porque são épocas diferentes, e às vezes o que a sua mãe falava com eles não entendiam. E falava com você, você já compreendia, né? Então, assim, a gente tem que evitar também fazer esse pré-julgamento, fazer esse julgamento, né? Para não ter esses conflitos aí, né? A gente precisa também desenvolver a confiança. A gente precisa fazer com que eles confiem na gente. Então, ó, vocês que estão aí ainda na cidade, quando os pais começarem a soltar vocês para irem para os lugares, se ele falar 10 horas... A minha mãe já me solta, ainda bem. Esteja 10 para as 10 em casa. Entendeu? Não vai chegar às 10h30. Mas era 10 horas, mas é só meia hora. Não é só meia hora. A gente fica preocupado, a gente fica cabeça quente, a gente não dorme, né? O mundo hoje está muito mais complicado de se viver do que antigamente. Antigamente a gente ficava na rua jogando vôlei, queima, brincando de esconde-esconde, brincando de carrinho de rolemã. Hoje a gente não pode mais fazer isso, porque se você sair com um carrinho de rolemã na rua, é perigoso de te levarem. Roubarem seu carrinho de rolemã, roubarem as suas bolinhas de gude, que a gente brincava tanto, né? Correr Então, risco assim, de você apanhar na rua.
não é? Então, quando começarem, sabe, desenvolva essa confiança, tanto a de vocês para com eles, né? E deles para com vocês. Os dois precisam ter essa Professora, confiança, sabe? Sempre falar a verdade, de nunca omitir nada. Oi. tipo, sexta-feira teve a reunião, né, dos líderes de classe, presencial na escola. Aí eu Sim. falei assim, mãe, Aham. eu vou sair 11h20, porque uma das outras representantes vai. Ela falou que se der certo, a gente vai poder ir no mesmo ônibus. Aí ela falou assim, ah, É. tá bom, de boa, qualquer coisa você me liga. Aí eu fui, aí ela não me ligou, tipo, minha mãe, ela tem uma confiança em mim extrema. Tipo, Então, e agora, você não agora pode se eu ficar na sair. escola. Sim, agora, tipo, se eu saio pra casa da minha madrinha e eu chego, tipo, só umas 8 horas, ela fala assim, ó, a hora, hein? Ainda bem que você não chegou mais tarde. Então, a gente precisa desenvolver essa confiança, né? Essa confiança, o respeito um com o outro, né? E saber também, Alan, saber admitir quando a gente está errado. Isso não é pecado, gente. A gente é ser humano, a gente vive errando, a gente vive falando coisas, às vezes, né, que ofende o outro, e às vezes fala sem querer, sem pensar, quando viu já foi. Então, isso, a gente saber ceder, saber pedir desculpas, saber voltar atrás, não é humilhante, não é humilhação. Isso é questão de caráter, sabe? É hombridade, é você falar que você, ó, eu errei mesmo e você me desculpe, não foi com essa intenção, não fiz isso. É que vocês não tiveram muitas aulas presenciais, mas vocês têm uma base de como que é o nosso grupo lá na escola, né? Sim. E a gente, assim, a gente é muito unido. A gente brinca, a gente dá risada, zoa um com o outro. Mas, de vez em quando, também tem os arranca-rabo lá. Isso é normal em toda família. Isso é normal ter briga, isso é normal ter discordância. É normal do ser humano. O que não pode é ficar com aquelas birrinhas, sabe? Eu não vou conversar. Eu conheço pessoas que não conversam com os pais, né? Já tem 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu nunca fiquei um dia sem conversar com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus tios. A gente brigava, eu e meus irmãos, às vezes a gente brigava assim nessa fase de adolescência, mas era assim, brigava numa hora, na mesma hora a gente já estava conversando como se nada tivesse acontecido e ia, entendeu? Porque a gente também se respeitava das coisas que acontecia. Aquele momento, às vezes, não tinha sido mais propício, não tinha sido mais legal para estar se fazendo, né? E a gente precisa ter essa vontade também de reparar que a gente também erra, que nós somos seres humanos, que tá tudo bem a gente brigar de vez em quando, tá tudo bem a gente discordar, entendeu? O que não tá bem é a gente ficar levando isso a ferro e fogo o tempo todo. A gente tem que, sabe aquela música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima? É assim. A vida é dessa maneira e a gente precisa ter esse jogo de cintura. E isso a gente está falando numa questão dentro de casa, mas vocês vão ver que isso também é fora de casa. Quando vocês começarem a trabalhar, vocês não vão trabalhar com pessoas da mesma idade de vocês. Geralmente são pessoas mais velhas, com pensamentos diferentes, cabeças diferentes, maneira de comunicação diferente, tudo diferente. E aí vocês vão ter que saber lidar com isso também. Certo? Aí eu coloquei uma frase aqui, ó. Cada etapa tem suas dificuldades e conquistas, pois ocorrem em momentos diferentes. Isto, dentro de uma relação entre pais e filhos, é complicado, pois há sempre um novo desafio para ambos enfrentarem. Todos os dias é um desafio para nós. Todos os dias é um desafio para vocês, ainda mais vocês que têm esse pensamento de vocês que é ligado no, sei lá, 520 volts aí, e aí vai, né? Geralmente os pais têm um pensamento mais equilibrado, mais tranquilo, e aí vocês vêm numa geração que parece que é um caminhão descendo uma ribanceira sem freio, atropelando todo mundo. Então, assim, a gente sabe que esses desafios, eles existem, né? A gente sabe também, como já foi conversado aí,
no projeto de vida, que a gente precisa ter responsabilidades, que a gente precisa amadurecer, que a gente precisa crescer, né? E que crescer e ter responsabilidades nem sempre é muito bom, mas é necessário para que eu cresça interiormente, para que eu aprenda a observar, que eu aprenda a me posicionar, para que eu aprenda a me colocar, né? Então, esse daqui é super legal também, tá? E aí tem uma perguntinha para vocês. Qual é a melhor geração? Nós vimos lá Baby Boomers, vimos geração X, Y, Z e a geração Alpha. Qual é a melhor geração? Na nossa opinião? A Z. A Z? A Z? Eu tenho nossa Pra mim, todas são boas. A pior é a Alpha. Depende. E qual o sentido Por quê, de. Alexandre? A Qual Z e a sentido? Alfa. Ah, porque tem muita criança que não respeita os pais, sabe? De 2010 pra cá, que elas não respeitam. Isso me dá um ódio. Porque eu vejo umas criancinhas que mandam nos pais e dá vontade de dar uma bica. Não, isso é verdade. Eu tava na casa da minha tia e eu vi o filho dela brigando com ela. Não, eu fui lá, eu dei um tapa nele. Eu vou falar, eu bati E nele. aí, menina, tá tirando sua mãe? Nossa, dá uma buquifa, vai pra Nath. Minha professora. Poxa, Professora, ele mano. brigando com a mãe dele, porque o arroz estava duro. Então, Alan, entra E veja naquela que tem que ter questão. arroz. Entra naquela questão. Eu falei da assim, molha o geração, arroz, né? vai fazer você então. E o menino tem Enquanto 6 anos de idade. Pois é. Mas vamos lá. Qual é a melhor geração? Z. Z? Vamos ver? É. Eu tenho Z uma e resposta. Alfa. Vocês sabem que isso A aqui é melhor uma geração, eu acho que é sem ser a nossa, a outra, porque, tipo assim, a nossa geração, desculpa, gente, mas a nossa geração ficou Geração dos horrível. nossos pais também A de são boas. vocês é a Y. A nossa geração é meio ruim, entre aspas, A porque, de tipo, vocês antes é eles a... brincavam na rua e tudo mais. A gente não, gente, se a gente sair na rua, a gente pode Eu correr o risco brincava. de ser atropelado, de alguém estrupar ou algo do tipo. Ô, Lari, eu era maloqueira. Eu brincava até de empinar pipa. Minha mãe também, Maria professora. Homem? Eu É isso também, que eu Maria professora. Homem? É sério, eu empinava pipa, jogava bolinha de gude, eu andava de carrinho de rolemã. Meu irmão fazia o carrinho de rolemã, andava junto com eles. Eu tinha uma garrafa de refrigerante desse tamanho, cheia de garrafa de bolinha de gude. Professora, Nossa, que vida boa, professora, como eu queria. Oi, professora, Matheus. Fala, minha mãe Matheus. tinha uma boneca feita de milho. Ela fala dessa boneca até hoje. A gente fazia, menino. Era uma coisa assim, muito da hora. Porque a gente não tinha facilidade de comprar do jeito que era hoje. Hoje eu quero uma Boneca era pra gente rica. É. Mas vamos lá, ó. Vocês sabem que essa daqui é uma pegadinha, né? Uma pergunta, mas é uma pegadinha para vocês. Então vamos ver a resposta. Qual é a melhor geração? Só há uma geração que sempre prevalecerá em qualquer época, a geração das virtudes. Que vocês não Poético. esqueçam. Oi. Fala, Lan. Fala, Lan. Não é nada não. Era só isso mesmo. Que é Que muito bonito. vocês não esqueçam, né, da questão de respeito com o outro, da questão de vocês se posicionarem, se colocarem no local do outro, de vocês saberem o que é certo e o que é errado, de vocês fazerem o que é certo para vocês, né? Fazer o que é. Às vezes a gente vê noticiário, por exemplo, onde fala assim, nossa, o cara achou uma mala com 100 mil reais e devolveu para o dono. Ah, se Esse fosse cara eu podia ser eu. né? Se fosse eu pegava. Mas e aí? E tem todo um contexto por trás daquela pessoa que devolveu o dinheiro, né? Por que ele devolveu? Mesmo ele passando necessidade, mesmo ele precisando, ele tem uma coisa chamada caráter, né? E isso a gente não pode tirar de ninguém. Cada um tem o seu, né? Então, essa geração que prevalece, independente de 80, 100, 70, 50, 40 anos, o que tem que prevalecer é a virtude. É que vocês façam o que é certo. Certo? Perguntas? Não. Hoje eu até passei um pouquinho, né? Professora. Só um pouquinho. Gente, ó, eu passei, tá vendo esses links? Eu não vou conseguir passar para vocês esses links
da coisa, porque teria que ter uma outra pessoa para compartilhar a tela comigo e eu não tenho. Eu vou colocar para vocês no grupo os PPTs. Se vocês puderem, dar uma olhadinha. Esse primeiro aqui é super legal, que ele fala sobre essa questão das diferenças mesmo. É um vídeo motivacional de Professora, pintinhos. Oi? tem um canal no YouTube que eu acho que muitos aqui vêm. Por exemplo, eles colocam um negro de uma geração e um branco da geração atual. Eles, tipo, colocam várias pessoas de gerações diferentes com, tipo, por exemplo, colocam um gay para conversar com um homofóbico. Colocam uma mulher trans para conversar com uma mãe da geração de outra geração. E é muito bom esses vídeos. Ah, é? Professora. Por exemplo, eles colocam um mendigo pra conversar com um banqueiro. Verdade. Ah, eu vi um que é uma mulher feminista com uma mulher trans. Eu já vi esse também, muito da hora. Um cristão pra falar com um ateu. Tem muitos assim, é muito legal. Gente, eu vou tentar colocar para vocês um vídeo aqui. Vou tentar. Se eu não conseguir, daí vocês verifiquem depois lá, tá? Eu deixo os links e aí vocês olhem lá, porque minha internet aqui, pelo jeito, tá que tá, né? Vai logo. Colar. Tá lá em cima, mas ele não... Aqui, achei. Mas ele não vai. Aí, vai. Ele não tem... Ele tem o áudio, mas o áudio não vai sair. Mas é só uma musiquinha no fundo. Tururu. Internet de padaria, professora. Tá carregando, tá carregando a internet de escada. Tem que fazer o barulhinho, aí quando fazer, vai. Então, Alexandre, você acredita? Eu já mudei minha internet aqui em casa umas 2 vezes. Eu queria da Vivo Fibra, mas eles não colocam aqui ainda. Nossa, é boa. Coloca da provedora da internet. Aqui é Conexus. A Coca da VIP. Eu uso da VIP, professora. Professora, coloca a Veloz. Gente, começou a tela. Coloca a Veloz não, direto cai aqui em casa. Presta atenção no vídeo. Ele não tem áudio, mas vai vendo só a imagem para vocês verem como é legal. Eu já vi esse vídeo. Eles tiram baratinho, ó, do outro. Ai. Que nem diz o Alexandre, internet de escada. Nossa, Sora, eu nem vou pedir a senha. Mas eu acho que não vai dar para ver. Ali. É muito engraçado esse vídeo aí. Que depois esses pequeninos todos se ferram. Não conta antes. Nossa, que silêncio. É que a gente tá prestando atenção no vídeo. Não tá aparecendo pra mim. Não tá mais aparecendo. Eu não tô vendo. Compartilhado. Não. Apareceu que não era tá aparecendo, não. da tela.
Eu parei de compartilhar. E vocês Parou? estão vendo o quê? Nada? Nada. Nada. Eu já vi esse vídeo, ele é muito engraçado. Mas parou agora, professora. Ai, não acredito. Acredite. Mas de qualquer maneira, vocês olhem, depois vocês olhem então lá. Tá bom. Tá bom? Esses pequenininhos se ferram, mano. É muito engraçado ver eles se ferrando. Nossa, mas por que será que parou de compartilhar? Ai, que pena. Mas vamos voltar então e a gente encerra então. Aí nós estávamos aqui, certo? Conversamos sobre as gerações. Tenham na cabeça de vocês todas essas questões. Respeito com os mais velhos, respeito com as crianças, respeito com os adolescentes. O que aconteceu lá com o caso Henri, por exemplo, é a questão justamente da falta de respeito para com uma criança, né? Então, talvez se tivessem respeitado ele, talvez ele estivesse vivo aqui conosco ainda, né? E sejam felizes, sempre. Isso é uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça também, o tempo todo, tá bom? E, ó, minha figurinha de hoje. Até logo, amado! Mas tarde eu volto, daqui a 15 dias. Tchau, prof. Tchau, professora. Aumenta. Tchau, Essa saudade professora. Tchau, gente. Obrigada. Eu passei um pouquinho hoje, passei 20 minutinhos hoje da minha aula. Desculpa. Relaxa, professora. Foi boa a aula. Ô, professora, na verdade você não passou, porque o certo é até as 3h30. Não, isso é o certo é até as 15. Mas não é 2 horas de aula, o certo? Tá louco, homem? Mas é 45 minutos cada uma. 2 horas de aula, professora? É, porque eu achava que era das 1h30 até tipo as 15h30. Ah, Deus. Tchau, gente. Fica com Deus, Professora. tá bom? É, professora. Você pode abrir o chat pra mim colocar meu nome? Por favor? Eu não abri, hein, professora? Eu vou pensar no caso dela. Espera só um minutinho, tá? E agora da escola? Espera só. Gente, estou tentando desgravar, mas tá difícil. Interromper. Interrompeu. Não, tá gravando ainda. Meu Deus do céu.